terminando meu dia na cozinha, fiz receitas para tirar fotinhos para o livro de receitas anti-inflamatória que estou organizando, que está ficando maravilhoso. E aí aproveitei para gravar esse episódio de podcast aqui. Por quê? Porque eu quero falar um pouquinho contigo sobre a importância do uso de especiarias na alimentação anti-inflamatória. Então, a primeira coisa, se você não sabe, especiarias é como a gente chama, por exemplo, o gengibre, a cúrcuma, a canela, o cravo, o cominho, semente de cominho em pó, semente de coentro em pó, pimenta preta, que é a pimenta do reino, tudo isso é especiaria. E essas especiarias, elas contribuem demais com o funcionamento do nosso organismo. Antes de eu falar sobre isso, você já se inscreva nesse canal, porque a gente vai ter uma série de vídeos focando na inflamação e no processo de desinflamação natural. E eu vou contar para você exatamente como eu fiz para me desinflamar. E como eu faço para desinflamar quem eu atendo também que chega aqui com o corpo inflamado, beleza? Então, se inscreve no canal. Se você está aí no Spotify, já ativa as notificações. Bora para a vinheta e volta aqui para a gente conversar. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Hoje o nosso papo é muito certeiro e muito importante para o seu cotidiano na cozinha anti-inflamatória. Eu vou logo de cara propor uma baita de uma transformação na sua alimentação essa semana. Se você gosta desses caldos de legumes, caldos de carne industrializados, alguns até ultraprocessados, se você curte esse tipo de sal que tem salitre, um monte de condimento, se você se alimenta com muita comida de restaurante no cotidiano, uma boa mudança para você fazer na sua casa é substituir todos esses temperos industrializados por especiarias. E aí eu vou te dizer o seguinte, as especiarias, elas não são apenas muito saborosas, porque elas são. Se a gente se lembrar, um dia eu vou fazer aqui um vídeo para te contar a história das especiarias. Não sei se você já sabe, mas minha primeira formação é como historiadora. Então, como historiadora, a gente fala muito das especiarias, né? Então, se você se lembrar um pouquinho lá do seu ensino médio, da sua aula de história, você vai saber que várias rotas comerciais foram abertas para transportar essas especiarias. E aí, não é por acaso, não é apenas pelo sabor. As especiarias, elas funcionam muito saborizando os pratos, mas elas são verdadeiros medicamentos naturais. Então, quando a gente usa de forma moderada no nosso cotidiano, na nossa alimentação cotidiana, o que você está fazendo é contribuir para o seu corpo. Contribuir com o quê? E aí eu entro com a parte do Ayurveda, da qual eu me baseio, para te explicar essas informações. Então, não é que eu tiro da minha cabeça, tem embasamento. Um embasamento que é de uma ciência, que está aí há mais de 3.000 anos, tem gente que data de 5.000 anos. Então, olha só que legal isso tudo e a gente pode usar hoje para continuar se beneficiando. Voltando para as especiarias, Vanessa, foco! Então, vamos lá. As especiarias, elas além de dar muito sabor para sua comida, elas têm muitas funções para a sua saúde. E dentre essas funções, tem duas que eu gosto muito, que é de contribuir para a sua digestão, então aumenta a sua capacidade de digestão e ao mesmo tempo ela contribui para eliminar toxinas do seu corpo. Ora, se você tem um corpo inflamado, você precisa urgentemente dessas duas coisas. Você precisa de uma boa capacidade digestiva e você precisa não acumular toxinas. Então você utilizar essas especiarias um pouquinho no preparo do seu almoço, um pouquinho no preparo do seu jantar, um pouco no preparo do seu café da manhã saudável, isso vai contribuindo com a sua capacidade de digestão e com a manutenção da limpeza aí dessas toxinas do seu corpo, ou se você tiver ainda muito acúmulo de toxinas, vai ajudando a eliminar pouco a pouco essas toxinas. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês que eu fiquei muito feliz. Por exemplo, a minha sogra estava aqui até semana passada, ela foi embora para casa dela, tá inchada, o que ela percebeu? Que era a alimentação que ela tinha aqui, sem farinha branca, sem o excesso de açúcar branco, sem os refinados principalmente, que fazia com que ela ficasse mais pesada, mais inchada, com o corpo mais indisposto. Então, olha que legal. Faz o teste, diminui farinha branca, diminui os refinados, inclusive o sal refinado, substitui esses temperos pelas especiarias
e vai provando qual que você gosta mais. Se você nunca teve contato com elas, não faz esse tipo de coisa assim, ai, detestei, é muito forte isso daqui. Caramba, prova. Pois muita, diminui. Tá muito forte, coloca menos, coloca uma pitadinha. Vai experimentando até você encontrar o seu formato. É assim que a gente faz. É assim que surgem pratos de culinária. Você acha que algum chefe de cozinha nasceu assim, pronto e acabado? Esses caras testam cotidianamente. E você pode ter certeza que a quantidade de pratos que eles erram é muito maior do que os grandes pratos que eles fazem. Então, assim, eu não tô falando para você ficar jogando comida fora, mas faça pequenos testes. Prova, por exemplo, como eu gosto da semente de cominho, da semente de coentro, em pó, facilita bastante a vida, aí num prato de legumes, um arroz com cúrcuma, que é tão famoso e pouca gente tem esse hábito, né? Infelizmente, acho que tá ganhando um pouco espaço, mas ainda pouca gente tem esse espaço. Uma pimentinha preta. O que você vai ter que tomar cuidado? Se você tem inflamação com presença de calor no corpo, você vai diminuir a quantidade, por exemplo, dos picantes. Então, a pimenta preta, você... epa, peraí, talvez você não possa utilizá-la. Perceba como fica o seu corpo. Utilizei pimenta preta, piorou a queimação, piorou a sensação de vermelhidão e tudo isso? Não usa pimenta preta. Então, são testes que você vai fazer tanto em relação ao sabor, quanto em relação ao seu corpo. Se ele se sente mais leve, melhor com o passar do tempo, ou se dá um tchutchu aí e você não usa. Isso é alimentação natural que contribui com o seu processo desinflamatório. E se você quiser aprofundar nesse tema, vai me acompanhando aqui, que a gente vai conversar muito sobre isso. E eu estou finalizando o meu livro de receitas anti-inflamatórias, que será parte de um programa maior, que é para você desinflamar de verdade, com alimentação natural, com rotina, com um monte de cuidado. É para desinflamar o corpo e desinflamar a vida. Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta, às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!